Boa noite, família Rabone. Dê um glória a Deus aí bem alto. Se Deus tem sido bom na sua vida, se Deus tem sido bom com essa igreja, Ele certamente tem sido, a Ele toda a glória, amém? Que maravilha, de fato, quando Fanuel me conheceu, não era uma criança não, também tu esticou aí. Era uma adolescente assim, bem franzino, cheio de espinha. Deus é maravilhoso, Deus faz grandes coisas. Eu estava olhando para esses 31 anos, e antes de entrar na minha mensagem, quero apenas trazer esse pensamento que me veio, 31 anos, eu aprendi com os meus pastores a respeitar pessoas que têm história. Nós vivemos em um mundo em que pessoas têm muita opinião. E nós damos muito ouvido a gente que apenas tem opinião, que tem visibilidade, mas que não tem história. História carrega autoridade. Quem percorreu uma história, derrubou, meu amigo, gigantes e mais gigantes. Quem tem história tem marcas, tem testemunhos. Você só pode, ter um certo nível de autoridade quando você constrói uma história. Então, quando eu olho para 31 anos, que história, Senhor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu acho isso lindo demais. Pode aplaudir, celebre o Senhor, porque nesses 31 anos Deus foi fiel, amém? A mão de Deus esteve sobre esses pastores, a mão de Deus esteve sobre aqueles que fizeram esse lugar acontecer, essa igreja acontecer, e o Deus que trouxe essa igreja até aqui, é o Deus que vai conduzir essa igreja até lá, e esse lá é o futuro que Deus tem para essa casa, amém? Deus não parou. Deus ainda não acabou, muito mais tem o Senhor para fazer, amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre preparando-se para o novo. Preparando-se para o novo. Porque eu sei que hoje nós estamos celebrando 31 anos de história. Ou seja, é um momento muito adequado para a gente apenas celebrar, louvar a Deus por tudo aquilo que Ele já fez. Mas eu penso que é uma oportunidade também de nós entendermos que Deus tem coisas novas e que há uma forma de você se preparar para o novo de Deus. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, e eu quero declarar sobre essa igreja, que Deus tem vinho novo, e você vai ser um odre novo, você estará na posição adequada, você terá o posicionamento necessário para entrar no novo de Deus, que o novo de Deus não vai encontrar resistência na sua vida, pelo contrário, o novo de Deus ele vai encontrar um solo fértil, para que promessas sejam lançadas, para que a vida e a graça de Deus possa gerar o infinitamente mais, amém? Abra a sua Bíblia no Salmo de número 126, eu quero ler com você esse Salmo, que nos fala um pouco sobre isso. Salmo de número 126, eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 6. Assim diz a palavra de Deus. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto.
Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, e aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Esse é um salmo que fala sobre viver algo novo da parte de Deus. Ele tem uma aplicação tanto a nível pessoal como a nível comunitário. Ou seja, aqui é uma palavra que certamente vai falar tanto com você como indivíduo, como com essa igreja como um todo. É um salmo que fala sobre quando Deus trouxe o povo de volta da Babilônia. Então a história nos fala que o povo de Israel havia passado 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos de escravidão, 70 anos de vergonha, 70 anos em que o povo foi retirado da sua terra, ou pelo menos uma grande porção desse povo, principalmente os mais nobres, em que Jerusalém tinha sido arrasada, os muros derrubados, o templo destruído. 70 anos de muita dor, de muitas lágrimas e de uma expectativa. Porque enquanto eles estavam no cativeiro babilônico, os profetas profetizavam que haveria o tempo da restauração, haveria o tempo em que Deus traria de volta aquele povo para a sua terra. E o Salmo 126 é um salmo que foi composto durante esse contexto do exílio, do cativeiro da Babilônia. É um salmo que fala exatamente isso. Ele começa dizendo, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Sião é Jerusalém. Ele fala, quando Deus nos permitiu retornar. E quando eles retornam, aí o salmo vai contar como se deu esse recomeço. Então, o Salmo 126 é a anatomia de um novo tempo. É como se o Salmo 126 fosse o salmo de quem quer viver algo novo da parte de Deus. É um salmo, portanto, riquíssimo em princípios para que a gente possa virar páginas e verdadeiramente entrar em um novo capítulo na nossa história. E esse salmo especificamente, ele fala para nós sobre 3 posturas fundamentais que nós precisamos para viver um novo tempo. E eu quero que você guarde no seu coração. As 3 posturas são: nós precisamos olhar para o passado com gratidão. Fale comigo, gratidão. Nós precisamos tratar o nosso presente com dependência. Fale comigo, dependência. Dependência de Deus. E terceiro, ele fala que devemos contemplar o nosso futuro com esperança. Fale comigo, esperança. 3 posturas que nós precisamos para viver um novo tempo. Primeiro, nós devemos colocar os olhos no passado e cultivar algo chamado gratidão. O salmo ele começa todo no tempo verbal passado. Ele nos faz olhar para trás. Veja o que é que ele diz. Quando o Senhor trouxe passados, cativos, de volta a Sião. Foi como um sonho. A nossa boca encheu-se de riso. Passado. Encheu-se de riso. E a nossa língua de cantos de alegria. Ou seja, a gente só louvava, a gente só adorava, a gente só celebrava. Por quê? As outras nações, elas diziam, o Senhor fez, passado, fez coisas grandiosas por este povo. Sim, Deus fez coisas grandiosas por nós, por isso estamos alegres. O que está acontecendo aqui? Olha para mim, chega para cá. Ele está olhando para trás, pense no autor do Salmo como o condutor de um veículo, que põe os olhos no retrovisor. Todos nós podemos colocar os olhos no retrovisor da vida e ver de onde Deus nos tirou, e ver o que Deus já fez em nossa vida, e ver os lugares que nós já atravessamos,
e ver os desertos nos quais nós sobrevivemos. O diabo queria que a gente tivesse parado ali, mas aprove a Deus nos sustentar com a sua bondosa mão. Deus nos amparou, Deus nos sustentou, Deus nos abençoou, Deus nos trouxe até aqui. Ei, meu irmão, quando você olha para o retrovisor da sua vida, você sempre terá duas opções. Você pode olhar e relembrar as dores, e relembrar os problemas, relembrar as perdas, e recontar tudo isso com chateação, com raiva, com senso de injustiça. Nós podemos encher a nossa boca de ressentimento. Nós podemos, porque sinceramente, se eu olhar aqui nesse auditório, duvido que não tenha alguém que possa olhar para o retrovisor da sua vida e não tenha experiências dolorosas para contar. Todos aqui têm. Essa igreja tem. Essa igreja, 31 anos, ei, eu sou um pastor muito jovem. Eu estou começando no ministério. Eu sou pastor de tempo integral há 7 anos. Eu estou no ministério há 10 anos, mas como pastor há 7 anos. E nesse pouquíssimo tempo, meu irmão, já foi o suficiente para perceber que história de igreja não é apenas um mar de rosas. Tem espinhos também. Tem muitos espinhos no meio do caminho. Então, quando falamos sobre 31 anos, basta a gente colocar os olhos no retrovisor. Quantas perdas, quantas dificuldades, quantos abandonos, quantas críticas, quantas injustiças, quantos acontecimentos que deixam marcas profundas. E nós podemos contar tudo isso com a boca cheia de ressentimento. Escuta, o povo de Israel, eu acabei de contar para você, esse Salmo 126 foi composto no pós-exílio, quando eles saíram lá do cativeiro. O povo de Israel, quando saíram do cativeiro, eles tinham tudo para falar das dores, mazelas, sequelas que ficaram. Eles foram roubados, eles foram assaltados na sua dignidade, eles foram feridos de diferentes maneiras, materialmente, emocionalmente, religiosamente. Mas a Bíblia fala, quando o Senhor nos trouxe de volta, a nossa boca se encheu de riso. Não foi de ressentimento, foi de riso. Não foi de mágoa, foi de riso. Não foi de raiva, foi de riso. Sabe o que é isso? Eles estão dizendo, nós é que decidimos como nós contamos a nossa história. Inclusive a parte feia, inclusive as nossas dores, inclusive as nossas perdas. Eu sei o que eu sofri, eu sei quem me deixou, eu sei quem me magoou, eu sei das minhas decepções, eu sei das minhas frustrações. Mas eu não vou permitir que a minha boca se encha daquilo que não honra e celebra o Senhor. Eu escolho falar o que Deus fez e não aquilo que o inimigo tentou fazer. Eu prefiro focar no que Deus fez. Eu prefiro olhar para o meu passado e sublinhar os milagres. Sublinhar os milagres, meu irmão. As dores, onde ficam as dores? Elas se tornaram um degrau para o meu crescimento. Eu tornei elas um degrau, eu subi em cima de cada uma delas. Deus fez as minhas adversidades serem as minhas aliadas. Se eu não tivesse atravessado Golias, eu não teria saído do pasto e entrado no palácio. Deus usou cada adversidade a meu favor. É o que o salmista diz. Salmo 119, foi-me bom ter passado pela aflição. Agora note que ele só consegue dizer isso depois que ele já passou. Porque enquanto está se passando, óbvio,
Não dá para ter essa conclusão. Isso daí é uma maturidade que você só adquire depois. Porque depois que você passa, você diz obrigado, Senhor. Foi duro, mas eu cresci. Foi duro, mas eu amadureci. Foi duro, mas foi isso que me fez deixar de ser menina e se tornar mulher. Foi isso que me fez deixar de ser menino e me tornar um homem. Foi isso, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor me esticou, me ampliou, me aumentou. O meu tamanho foi mudado. O Senhor redimensionou tudo em mim. A minha fé foi desafiada. Obrigado, Senhor, porque quando a minha fé foi testada, foi aí que eu descobri que o Senhor era muito mais do que aquilo que eu pensava que tu eras. Cada adversidade foi uma oportunidade para entender Deus de uma maneira ainda mais linda, mais profunda, mais maravilhosa. Percebe você, meu irmão? Se essa igreja, se você é líder, você é pastor, você no seu ministério, se queres entrar em um novo tempo, sua boca não pode estar cheia de ressentimento. De onde você veio, da igreja de onde você veio, as coisas que você passou no ministério A, B, com o pastor A, B, com a pessoa A, B, ressignifique tudo isso. Eu repito, está com você a decisão de como você conta a sua história. O que aconteceu, aconteceu, mas é você que decide se você vai sublinhar o que Deus fez ou se você vai permanecer colocando a lupa no que o diabo tentou fazer. Mude tudo isso, encha a sua boca de louvor, encha a sua boca de gratidão, encha a sua boca de adoração. A gratidão é a melhor maneira de você encerrar um ciclo. Talvez você diga, João, eu venho de uma estação que é luta atrás de luta, provas atrás de provas, muito trabalho, pouco fruto, eu não vejo motivos para agradecer. Pois é, mas se você procurar, você vai encontrar uma lista longa de motivos para louvar a Deus. Tem momentos que a gente agradece a Deus por causa de, tem momentos que a gente agradece a Deus apesar de. O homem natural sabe agradecer por causa de. Tá tudo bem, ele é grato. Está tudo conforme ele esperava, ele é grato. Mas é para os adultos na fé agradecer apesar de. Apesar de. Senhor, foi difícil, foi complicado, mas sabe de uma coisa? Eu sou grato, Senhor. Eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Celebre a Deus, meu irmão. Sabe, você tem que escolher as lentes que usa para enxergar o que você passou. Se você usar as lentes do vitimismo, você vai olhar para o que passou e vai dizer, eu sou um coitado. As pessoas se levantaram contra mim, colocaram alvo nas minhas costas. Se você usar as lentes da mágoa, você vai ficar sempre ressentido. As lentes da raiva, vai se sentir sempre o injustiçado. Mas se você usar as lentes da gratidão, meu irmão, da gratidão. A gratidão é a melhor forma de fechar um ciclo. Só há conclusão onde existe gratidão. Enquanto você não for grato, você permanece preso a essa estação passada. Se você não aprender a ser grato pela estação que passou, você permanece preso a ela, refém dela. Mas quando você desenvolve gratidão, quando você é capaz de olhar e dizer, Deus, no meio disso tudo, que essa estação que eu passei difícil me legou, de tudo de negativo,
eu consigo, Senhor, pensar, pescar, eu consigo extrair lições maravilhosas, um crescimento poderoso. É nisso que eu me agarro, Senhor. É por isso que eu te louvo, Pai. Gratidão, gratidão. Escolha sempre falar o que Deus fez. Versículo 3, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Sabe, a gente tem a mania de olhar e às vezes reclamar e dizer, nós poderíamos estar mais longe. Senhor, nós poderíamos ter feito mais. Eu poderia nessa altura ter mais. E aí a gente vai reclamando. É verdade. Aí Deus olha e diz, você também poderia não ter nada. Você poderia ter quebrado no meio do caminho. A tempestade poderia ter afundado você e o barco, mas eu fiz o vento cessar, eu fui ao teu encontro, eu te socorri, eu te levantei, eu te peguei pela mão, pela destra da minha justiça, eu te tomei. Então agradeça, agradeça. Eu vejo que aqui é o nosso começo. A gratidão é o bálsamo, é o remédio, é a cura. Você pode perceber, é difícil encontrar uma pessoa grata, ranzinza. Uma pessoa grata, infeliz. Uma pessoa grata, com o rosto assim, sabe, desfigurado. É impossível. Onde a gratidão está, há um espírito alegre, há um espírito renovado. Onde a gratidão está, há ânimo. Essa é uma chave para nós vivermos com a mão no arado sem desanimar, Fanuel. Quando a gente está na obra de Deus, nem tudo acontece do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. Nós investimos em pessoas que, passado um tempo, olham para a gente e dizem, não é mais para mim estar aqui, e a pessoa se vai. A gente se vê levantando projetos e o recurso não chega no ritmo que queríamos. A gente ora e diz, Deus, cadê o milagre? Onde é que está o Senhor? Sabe, a obra de Deus... Há muitos motivos para desanimar. Se você olhar para a parte do copo que está meio vazia. Porque todo copo tem uma parte meio cheia e uma parte meio vazia. Aliás, eu pergunto para você, o meu copo está cheio ou vazio? Pois é. Tem quem diga, está meio vazio. Tem quem diga, está meio cheio. Tudo depende de para onde você olha. Compreende? Eu escolho dizer, está meio cheio. Porque eu quero focar não naquilo que passou, mas naquilo que ficou. Não naquilo que foi, mas naquilo que restou. Eu quero que você entenda, Deus nunca usa o que passou. Deus só usa o que ficou. Eu não inventei esse princípio, está na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que quando a viúva não tinha mais nada, o profeta perguntou para ela, o que é que você tem? Ela disse, um pouco de azeite, não interessa se é um pouco. Deus usa o pouco que ficou. Deus não usa o muito que passou. Quando o apóstolo Paulo, ele está naquele navio perto da ilha de Malta, que se quebra todo, ele pega um pedaço de madeira, ele se agarra a um pedaço que sobrou, e com aquele pedaço ele nada e chega vivo na praia. Ele não precisa do muito que passou, ele precisa se agarrar ao pouco que restou. Fortaleça, honre, agradeça, invista no que restou. Com gratidão, com louvor, com adoração. Esse é o Espírito. Aí a gente caminha no reino de Deus, na obra de Deus. Com ânimo, com paixão. Amém? Você pode dar um glória?
Fale comigo, olhar para o passado com gratidão. Segundo, trate o seu presente com dependência. Dependa de Deus no seu agora. Quer viver um novo tempo? Você só vai conseguir se você depender daquilo que vem do alto. Versículo 4. Ele deixa de falar do passado e agora ele foca no presente. Ele diz: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Ele fala do presente agora, o tempo verbal é presente. Versículo 4. Ele está falando sobre um fenômeno que acontecia naquele tempo e acontece até hoje, que é o seguinte: quando vem o verão, o cume dos montes que estavam congelados, eles passam por um degelo, eles descongelam, e aquela água vem descendo dos montes, e elas enchem os leitos dos ribeiros, elas vão enchendo aquilo que estava seco, os leitos que antes estavam secos, passam a ficar cheios daquela água. E o que ele está dizendo é: Deus, assim como do alto vem a água que enche os leitos ressequidos, Pai, eu preciso daquilo que vem do alto, para que aquilo que está quebrado e seco em minha vida receba vida, receba graça, receba unção, receba a capacidade de viver algo novo. Vem do alto. Note que eles passaram 70 anos em um cativeiro, exílio, destruição, como eu já mencionei. Quando eles voltam para a sua terra, eles ficam animados, empolgados, mas eles tinham muito trabalho para fazer. Imagine você chegar na sua casa, por exemplo, as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Pessoas que saíram de suas casas, foram resgatadas a bote, e aí depois elas voltaram para a casa delas. E ao chegar ali, elas viram móveis destruídos, paredes destruídas, cômodos destruídos. Existe uma alegria de você voltar para casa, mas de repente você se vê surpreendido pela quantidade de problemas que vai ter que consertar. Quando você quer viver o novo de Deus, saiba disso, vai ter muito problema para você resolver. Vai ter muito desafio para você dar conta. Vai ter muito enfrentamento para você não retroceder, mas partir para cima. Batalhas que você não pode fugir, se esquivar. Você tem que ir. E você tem que, com a graça de Deus, fortalecido no Senhor, vencer. Quando você quer viver o novo de Deus, meu irmão, você vai ter que lidar com escombros, com paredes rachadas. Quando você quer o novo de Deus na sua casa, ser um novo pai, um novo marido, um novo filho, você vai ter que restaurar relacionamentos que foram quebrados. Terá que pedir perdão. Tem que liberar a mágoa acumulada. Tem que reatar o relacionamento. Tem que ter a humildade de dizer: fui eu. É todo um trabalho. Toda pessoa que quer viver um novo tempo tem que entender: dá trabalho. Dá trabalho. Se você quer viver um novo tempo no ministério, um novo tempo na igreja, saiba, você vai ter que entrar no desconfortável. Quem já fez reforma aqui na sua casa sabe como é. Custa mais do que você pensava que iria custar. Calculou X, já está gastando 2X. Custa mais do que você pensava. Demora mais do que você pensava, incomoda mais.
Você falou até assim, nem precisa a gente sair de casa. Cobre com os lençóis que dá certo. Basta cobrir. Aí tá todo mundo respirando aquele pó, doente, e ninguém aguenta mais varrer a faxina já. Você desistiu. Quem quiser agora que coma com esses pratos empoeirados. Porque reforma é isso. Viver o novo de Deus é isso. Olhe bem. Cuidado, porque o passado, ele também pode ser uma prisão quando ele é relativamente bom. Às vezes o bom é o inimigo do excelente. Nós temos uma boa igreja, um bom ministério, um bom grupo, uma boa célula. Não sei como chamam aqui, se é grupo, célula, pequeno grupo, grupos familiares, grupo de oração. Mas o grupo tá bom, a reunião tá boa. A reunião de mulheres é boa, é bom, é boa, é bom, é boa. Aí a gente vai se acomodando no bom. E a gente aprende erroneamente que time que está ganhando não se... Pois é. O Brasil foi nessa, faz tempo que a gente está esperando esse hexa. Vai confiando, porque a gente não mexeu no time, a Alemanha mexeu. Está entendendo? Porque acha que é o bom. Ah, não, tá bom. Se é bom, não precisa mexer. Não, se é bom, precisa mexer. Aí é que precisa. Porém, é desconfortável. É desconfortável, vai desagradar a irmã, vai desagradar o fulano. Há tanto tempo ele está acostumado a fazer daquele jeito, ele chega a tal hora, ele fala assim, ele trata assado, é ela que escolhe, ela sempre esteve à frente. Aí a gente fica com medo do desconforto da mudança. Não queremos o desconforto da reforma, mas queremos o resultado da reforma. Não tem como ter casa nova sem abraçar o desconforto da reforma. Tem que mexer onde não se quer mexer. Tem que ter a conversa que não se quer ter. Tem que entrar no cômodo que não quer entrar. Você compreende? Dá trabalho. O novo dá trabalho. Aquele pessoal tinha voltado para Jerusalém achando... Voltamos, quando eles chegaram, tinha uma cidade arrasada, tudo caído esperando por eles, muito trabalho esperando por eles. Você quer viver o novo de Deus? Tem muito trabalho esperando você. E como é que eu dou conta então disso? O Salmo diz, você tem que orar, dizendo, Senhor, restaura-nos, como o Senhor enche os leitos dos ribeiros no deserto, ou seja, assim como do alto vem a água que enche esses leitos, Senhor, que venha de ti do alto, do teu Espírito, Senhor, a graça, a unção, a direção e a sabedoria que eu preciso. Eu dependo do que vem do alto. Você tem que depender do que vem do alto. Se você não receber da chuva do Espírito Santo, você esgota, você cansa, você não segue com essa reforma. Você chuta o pau da barraca e diz, não aguento mais, cansei, dá muito trabalho essa coisa de novo. É melhor o velho, é melhor aquilo que eu já estou acostumado, é melhor o conforto do conhecido, do que o trabalho e todo o movimento para fazer algo novo. Você tem que escolher, meu irmão. Se você quer algo novo, vai ter que depender do alto. Vai ter que depender do que vem de Deus. E por último, eu quero dizer para você, invista no futuro com esperança e resiliência. Fale comigo, olhar para o passado com gratidão, tratar o seu presente com dependência, investir no futuro
com esperança. Versículos 5 e 6. O final do Salmo diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto ele lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Futuro. Ele já olhou para o passado e disse: sobre o passado eu decido apenas contar o que Deus fez. A minha boca não se encherá de ressentimento. Minha boca vai se encher de riso, vai se encher de louvor, de cântico. Sobre o meu presente, tem muito trabalho para ser feito. Por isso, eu dependo de Ti, Pai. Eu escolho depender de Deus. Eu escolho depender do Espírito Santo. Eu escolho, ao invés de reclamar, eu prefiro clamar. Ao invés de murmurar, eu prefiro orar. Ao invés de desanimar, eu dobro o meu joelho e digo: Deus, eu estou precisando de uma unção nova. Eu estou precisando de uma graça nova. Espírito Santo, encha a minha vida. Mas agora ele olha para o futuro. E ele olha com esperança. Ele vê todo o desafio que precisa ali naquele momento ser administrado. E ele olha, não com um olhar pessimista, não vai dar certo. Ou com um olhar derrotista, assim, eu acho que já deu, não conseguiremos. Ele olha com um olhar esperançoso. Jamais, meu irmão, perca a esperança. Ele olha e ele diz o seguinte: primeiro, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Por quê? Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão. Eu creio. É uma promessa. Eu creio. Isso aqui é a boca de quem tem esperança. Gente que olha e diz: Deus, eu sei que se eu estou plantando, tem uma colheita a caminho. Eu pergunto para você, como é que você olha para o teu futuro? Como é que você olha para o teu futuro? Você olha com fé, você olha com paixão, você olha como Josué e Caleb, que quando foram visitar a terra prometida, voltaram dizendo: vamos, subamos, certamente Deus nos dará vitória. Ou você olha como os 10 espias que foram e voltaram dizendo: não tem como, aqueles que lá habitam são como gigantes, e nós, aos olhos deles, como gafanhotos. Seu espírito é de Josué e de Caleb? Ou é dos 10 espias? Você é do tipo que diz: eu estou pronto para entrar no meu futuro. Você é do tipo que diz: eu estou com paixão e vontade de entrar no novo de Deus, porque eu sei o que Deus fará. Ou você guarda no coração aquela convicção incrédula, pessimista, que diz: não, melhor nem tentar para não se frustrar. Ele diz: aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. Isso fala, sabe o quê? Que a gente precisa, se queremos ver no nosso futuro colheita, precisamos da proatividade de colocar a mão na massa. Nunca use Deus como desculpa para a sua preguiça. Deus não vem para substituir você. Deus vem para somar com você. Ele vem para maximizar o que tu planta.
Não peça a bênção de Deus sobre aquilo que você não plantou. Só peça a bênção de Deus sobre aquilo que você plantou, semeou. É assim. De maneira que eu quero encorajar você com uma coisa. Esse detalhe aqui. Ele diz assim: aquele que semeia enquanto chora. É o que ele está dizendo. Ele está falando, há momentos em que você vai ter que semear chorando. Você vai ter que conciliar suas lágrimas com a sua semeadura. E aqui eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você não vai deixar as lágrimas pararem a sua semeadura. Chorando, semeie. Cansado, semeie. Desanimado, semeie. Desencorajado, semeie. A promessa não é para o seu estado de ânimo, é para a sua semeadura. A promessa não é alegre ou triste, não, isso não importa. O estado emocional não define a colheita. O que define a colheita é se teve semente lançada no chão. Se triste você semeou, tá tudo certo. Agora, se alegre você guardou a semente na gaveta, assim, nos altos e nos baixos, nos picos e nos vales, nosso grande problema é que a gente acha que tem que estar bem para continuar plantando as sementes certas. Não. Mesmo não estando bem, oscilando emocionalmente, permaneça constante espiritualmente. Estou mais ou menos aqui dentro no meu sentimento. Estou triste, mas eu estou na igreja. Estou desanimado, mas eu continuo liderando o grupo de oração que eu lidero. Eu estou mais ou menos, mas eu vou evangelizar hoje. Eu vou fazer o trabalho que eu me propus a fazer hoje. Eu vou para a obra social da igreja porque eu coloquei meu nome. Não importa, não interessa. Deus não precisa que eu esteja 100% para que eu faça a vontade dele, até porque Deus usa gente imperfeita, gente quebrada, vasos de barro. Ele sabe da minha fragilidade, e o que eu sinto muda, mas o que eu creio não muda. O que eu sinto é variável, mas a palavra debaixo da qual eu estou, a promessa que eu carrego, a promessa que eu tenho, o ministério que Deus me deu é invariável. Não muda. Não muda. A gente precisa aprender a semear assim, sermos semeadores resilientes. Pode bater em mim, enquanto você bate eu continuo semeando. Pode me difamar, enquanto você me difama eu continuo semeando. Pode comentar a meu respeito, faz um grupo de WhatsApp, coloca meu nome lá, que eu continuo semeando, Eu vou plantar as sementes que Deus mandou eu plantar. Eu vou fazer a obra que Deus me mandou fazer. Eu vou continuar semeando na minha casa, na minha família, nos meus filhos. Sabe por quê? Porque a promessa é para quem semeia. A colheita é para quem semeia. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Não importa se foi com lágrimas que eu reguei o chão no qual eu plantei minhas sementes. Não importa, a colheita é para quem semeou com perseverança. Então, meu amigo, não deixe o dia mal para você. Não deixe. Faça como Isaac, que a Bíblia diz. Isaac, versículo 18 de verso 12 de Gênesis 26. Quando ele estava no deserto, em um lugar bem estéril, infrutífero, diz a Bíblia, ele semeou naquela terra, uma terra desértica, uma terra que ninguém queria, uma terra que não dava nada, um lugar
inadequado para se plantar. Mas era a terra que ele tinha. Era o que ele tinha. Você tem que semear no que você tem, não naquilo que você gostaria de ter. Entende? Ele semeou naquilo que ele tinha. E no mesmo ano, a Bíblia diz, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Então escute, semeie no que você tem. É no casamento que você tem, não naquele que você gostaria de ter. Você está precisando semear na pessoa que você tem. Pare de comparar. Semeie nos filhos que você tem. Semeie na igreja, no ministério, nas pessoas que Deus te confiou, no povo que você tem. Quando você semeia, investe, derrama no que você tem, você se prepara para Deus te dar aquilo que você desejaria ter. A bênção de Deus vem, maximiza a sua semente, ela floresce a 100 por 1. Você entende? Ah, meu irmão, você está preparado para viver um novo tempo? Está preparado? Percebe que não basta apenas empolgação. É fácil a gente abrir a boca no culto, dizer: Deus, eu estou pronto para viver o novo. É fácil. A questão é, será que nós temos essas 3 posturas? Conseguimos olhar para o passado com gratidão, sermos gratos. Obrigado, Pai. Eu te louvo. Eu escolho falar o que o Senhor fez. Eu escolho sublinhar só o que o Senhor fez. A minha boca não vai se encher de murmuração, nem de raiva, não, nem de ressentimento. Vai se encher de riso, de louvor. Será que você consegue olhar para o teu presente, ver que dá trabalho, o novo dá trabalho, reforma dá trabalho. Mas ao invés de desanimar, você vai usar exatamente todo esse trabalho, toda essa obra desafiadora que está diante de você, como oportunidade para clamar como você nunca clamou, pedindo: Deus, eu dependo de Ti, do Teu Espírito, da Tua graça. Quanto mais desafio for, quanto mais desafiador for, mais eu vou depender de Deus. A dificuldade não será motivo para que eu desista, será motivo para que eu dependa de Deus. Será que você está pronto para olhar para o seu futuro com esperança e começar agora a semear no que você tem, na terra que você tem, de maneira resiliente? Você está comprometido a permanecer plantando, mesmo no dia das lágrimas, quando você vai ter que semear chorando, chorar semeando, porque esse é o caminho, essa é a rota. Se você estiver disposto a semear chorando, o dia mau não vai te parar, o dia mau não vai interromper o seu processo e, portanto, não vai impedir sua colheita. Pai, eu oro sobre o teu povo, eu oro sobre a tua igreja, Senhor. Ah, Deus, 31 anos, que história. Olhamos para trás com gratidão. Eu creio, Senhor, os pastores dessa igreja, quando olham para trás, eles podem ver: grandes coisas fez o Senhor por nós.
Deus, na vida de cada pessoa aqui. Eu oro, Senhor, quem sabe alguns estão, Senhor, tentando virar páginas e viver um ciclo novo, quebrar ciclos antigos e romper na direção de algo novo. Mas muitas são as marcas, são as mágoas, os ressentimentos. Pai, no nome de Jesus eu oro, opera agora nesse coração. Limpa, Senhor, ó Deus, esse coração de tudo isso. Ó Pai, eu oro, dá lentes novas. Faz o meu irmão, a minha irmã enxergar aquilo que o Senhor fez. Dá a ele hoje a capacidade de olhar para trás e ressignificar tudo isso à luz do Senhor. Senhor, que ele olhe para trás e diga: Deus, hoje eu entendo, Pai. Era para eu chamar de dor, mas eu prefiro chamar de crescimento. Era para eu chamar, Senhor, ó Deus, de deserto, mas eu chamo de escola. Era para eu chamar de privação, mas eu chamo de amadurecimento. Ah, Senhor, era para eu chamar Benoni, como fez Jacó. Quando Raquel deu a luz em dores, ela chamou Benoni, é o nome do menino, filho da dor. E Jacó disse: não será chamado filho da dor. Benjamim será seu nome, filho da minha destra, filho da minha preferência, filho amado. Era para chamar de dor, mas eu chamo de amado. Eu escolho como eu conto o que eu passei. Eu contarei com gratidão. Cura corações aqui. Fecha capítulos agora. Vira páginas hoje. Faz-nos entrar, Senhor, em algo novo. Pai, essa igreja, Senhor, ó Deus, o Senhor não acabou com ela, não. Tem muito mais para esse povo experimentar. Eu oro por uma unção nova. Eu oro por uma graça nova. Eu oro que venha do alto, venha Espírito Santo. Abastece os leitos dessa igreja. Que eles transbordem da água do teu Espírito. Em nome de Jesus. Espírito de Deus. Insights, ideias, planos, projetos, sonhos do alto, palavras vindas do teu coração, portas que o Senhor abrirá, pessoas que o Senhor trará. Jovens que o Senhor levantará, líderes que o Senhor erguerá, servos voluntários, mãos que trabalham com amor no teu reino, tocados e movidos por ti. Espírito sopra, Espírito sopra, Espírito Santo renova o amor, a paixão, o compromisso de cada pessoa que é coluna nessa casa. Deus, tira, Senhor, ó Deus, Pai, o cansaço das costas. Dá uma unção nova, uma alegria nova, um amor novo. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu oro por perseverança. Aqueles que estão semeando, que não parem. Aqueles que estão lançando a semente, permaneçam. Mesmo chorando, permaneçam. Em nome de Jesus, Pai. Porque assim está escrito: eles voltarão com seus feixes nas mãos. Há uma colheita, Pai. Há uma colheita, Senhor. Como o Senhor Jesus disse aos discípulos: os campos estão brancos. Há uma colheita, há uma colheita. Rabone, não pare de semear, não pare de semear. Em lágrimas avance, em lágrimas permaneça. Não pare de semear, não pare, não pare, não pare. O tempo é favorável. O tempo é favorável. O tempo é este. Não pare de semear.
vai, cumpre o teu encargo como semeador, porque os campos estão brancos. É tempo de ceifa também, de colheita também. Ah, Senhor, não vai faltar chuva quando o teu povo semear. Não vai faltar. Espírito de Deus, alarga as tendas, amplia, Senhor, ó Deus. Amplia, Senhor, ó Pai. Amplia, Senhor, ó Deus, graça sobre esse povo. Em nome de Jesus, faz assim, Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia e amém. Vitorioso és na tempestade.